A gente vai começar agora mais uma edição do nosso podcast MedTech Talks by Mentor, uma empresa que você sabe, está com você, com seus pacientes em cada passo da sua jornada. E nessa edição, vai ser uma edição diferente, a gente vai responder perguntas variadas a respeito de cirurgia de implante mamário. Aquelas dúvidas que sempre aparecem por aí, as pessoas sempre têm dúvidas relacionadas a isso. E para me ajudar nessas questões, na verdade, para responder essas questões, porque eu não tenho essa competência, eu já agradeço a participação dos meus convidados, o Dr. Júlio Castro, que tem graduação em residência pela USP, e o Dr. Nuberto, agora uma pausa. Hopfgartner. Olha, ele me ajudou. Obrigada pela gentileza, mas eu vou tentar mesmo assim. Dr. Nuberto Hopfgartner. Gartner. É. Deu certo? O jardineiro do lúpulo em alemão. Deu certo. Deu. Ótimo. Então vamos começar? Primeira pergunta. Vou passar a bola para o Dr. Júlio Castro. Operei a mama e caiu muito rapidamente. É normal? Bem, essa é uma situação que depende muito da técnica empregada, dos resultados que a paciente espera, e não é habitual que elas tenham uma queda muito precocemente. O mais esperado é que a gente seja bem operada, utilizando uma técnica adequada que permita esse resultado prolongado. Dr. Nuberto. Cada vez tem mais técnicas e implantes texturizados ou técnicas específicas para que dure mais tempo essa cirurgia. Então, a prótese fica mais segura e retida mais tempo no lugar se for submuscular, por exemplo. E a glândula mamária, que é o tecido mamário feminino, tem como esconder aquilo também embaixo do músculo para que dure mais tempo. São técnicas específicas, a paciente pode pedir ou conversar com o seu médico para técnicas mais duradouras. Essa paciente aqui, no caso, usou esse termo, né? Rapidamente. Ela disse que operou a mama e caiu rapidamente. O que seria esse rapidamente, o normal? Olha, rapidamente é uma paciente espera que dure anos a cirurgia dela em pezinha, né? No lugar. Então, às vezes com 2, 3 anos, se já cedeu, a paciente acha que isso é muito rápido. Ela gostaria... E não é normal? E até 2, 3 anos nas técnicas tradicionais é considerado que habitualmente pode começar a aparecer... Pode cair um pouquinho. Uma quedinha. O que você acha, doutor? E realmente, né, pode ocorrer uma queda, mas com técnicas mais modernas, como o Dr. Nuberto tem desenvolvido estratégias para que a técnica, para que a mama permaneça no local por um período bem mais prolongado. Por exemplo, 5 anos, 10 anos? As técnicas né? A técnica que está desenvolvida, né, é uma técnica nova, mas a gente espera sim que em 5 a 10 anos a gente tenha um resultado bem duradouro. Como a paciente está sempre se observando, essa cirurgia é muito individual, a gente não fica exatamente olhando as cirurgias de outras pessoas, né? Acontece, mas basicamente a gente vai ter que lidar com o resultado no nosso corpo. Quais são os indícios de que aquela cirurgia deu certo ou não deu tão certo? Como é que a gente pode dizer, classificar, não, ficou satisfatório o resultado? Bem, a primeira questão de uma cirurgia estar satisfatória é a simetria. É importante que haja simetria de um lado com o outro. Nenhuma paciente tem simetria idêntica antes da cirurgia. Então, a gente corrigir as simetrias, deixar um pouco mais semelhantes, é importante. E a gente tem algumas medidas que a gente usa durante o ato cirúrgico para manter a areola no lugar que ela tem que ficar, referente à posição do tronco, a posição dos braços e as cicatrizes posicionadas em locais que não vão ficar tão visíveis. Ou seja, não dá para ficar uma mama mais em cima, outra mais embaixo. Aí é sinal de que alguma coisa não deu exatamente tão certo? Até 9 meses, na verdade, em alguns casos até 12 meses, ela pode estar no processo de báscula, que chama, que é o médico começa jogando muito para cima o implante, para que ele tenha essa naturalidade em 9 a 12 meses. Então, se tiver pequenas assimetrias de 9 a 12 meses, é considerado normal, é melhor aguardar. Após esse período, alguma conduta pode ser tomada se tiver alguma assimetria. Então é importante só nesse período pós-operatório, melhor dizendo, a paciente está sempre em contato com o médico para perguntar se está tudo bem no andamento pós-cirúrgico. Natural, eu acho a progressão natural, o nome científico é básculo, mas é a acomodação
da mama em até 12 meses. E o acompanhamento do pós-operatório tem que ser feito de quanto em quanto tempo é o aconselhável? Eu operei hoje, estou aqui com a minha cicatriz. De quanto em quanto tempo eu tenho que passar no médico para ver se está tudo bem? Essa é uma pergunta extremamente pertinente e é uma pergunta que varia muito de acordo com a técnica empregada e com as cirurgias que foram associadas. Se for uma cirurgia apenas de mama ou mama com algum segmento corporal. E o mais importante é ter o acompanhamento com o seu cirurgião e o contato próximo, como é o caso sempre, para que a gente defina os retornos. Eu costumo fazer, costume mesmo, tá? Não tem livro isso. Tem regra. 7, 14, 21 dias. Aí depois 1 mês e meio e um mensal, pelo menos, até completar os 12 meses. É um habitual do meu consultório. Agora eu vou perguntar uma coisa, acho que todas as mulheres querem saber. Como Pega lá. escolher a prótese mamária? Peguei uma aqui que estava pertinho de mim, essa é a lisa, né? Tá num tamanho aqui. Sim. Ok, qual é o tamanho? O senhor consegue identificar de olho? Uns 270, 300? Aqui temos uma texturizada, é assim que chama? Texturizada. Olha lá a diferença. Como que eu escolho? Qual que é a ideal para mim? Varia de paciente para paciente? Todas são boas? Me explica. Pode começar. Vamos começar então. Bem, Doutor Júlio Castro. depende do desejo da paciente, do desejo dela e do interesse dos resultados que são possíveis perante o corpo dela atual. Em geral, as próteses, eu tenho muito mais prática e utilizo mais as próteses texturizadas, como essa, tá? E a gente escolhe. A prótese lisa, ela tem uma facilidade de, às vezes, ela rodar. É isso que eu ia falar. Ela fica se mexendo? Ela né, se mulher? mexe. Ela rodar nesse sentido, não tem muita implicação, mas ela rodar nesse sentido pode provocar uma alteração. Dói anatomia. isso, será? Não dói, mas muda o aspecto visual da mama. Ela fica de ponta cabeça. Mas existe Importante essa informação, né? Porém, quem vai usar a lisa e tem seus benefícios, costuma colocá-la embaixo do músculo, que aí o músculo Fica mais preso. prende bem ela para ela não girar, né? Essa seria uma boa indicação de implante submuscular, atrás do músculo. Em geral, não existe uma prótese mais correta, mas aquela que melhor se adequa a cada caso. E como é que a gente sabe se fica melhor para mim a texturizada ou a lisa? Bem, uma consulta médica. Para começar, né, doutor? Assistir esse podcast, né? Tirar suas Pode dúvidas, assistir o uma podcast pesquisa. também para ficar bem informado. Em uma consulta, a gente define os interesses, define o que a paciente espera daquele procedimento e as nuances pessoais de cada paciente para a gente poder definir qual a melhor prótese. Em trabalhos científicos tem diferenças de chance de contratura entre as duas, Sim. né? Então isso é uma coisa importante a se considerar. E aquela fica mais aderida aos tecidos, então ela mexe menos. Então já são duas coisas boas para falar para o paciente, né? Elas têm diferença de duração? Por exemplo, eu coloco a lisa e vou precisar substituí-la mais rapidamente do que a texturizada ou não? Especificamente em relação à cobertura, não. A cobertura não influi em tempo de duração nesse segmento. Implantes antigos, abaixo da geração 4, eles tinham mais bleeding, que eram pequenos vazamentos após 10 anos, vai? Então tinha uma indicação de troca um pouco mais frequente. Hoje essas geração 5, 6, essas próteses têm muito pouco. Praticamente não tem. Então se a paciente tiver há mais de 10 anos com prótese e nos exames estiverem tudo ok, não é obrigatório a troca, tá? Ah, é? Eu posso passar a vida toda com a... Não, aí a vida toda você É muita exagerou, coisa, né? né, doutor? Tá bom. Mas pode passar um pouco de 10 anos, contanto que os exames estejam normais, a paciente esteja feliz, está no lugar. Mas a média de duração é de 10. Pode passar um pouco. Vamos às polêmicas. Tem idade certa para colocar prótese mamária? Não tem? Qual a opinião dos senhores? A idade inicial, não existe uma idade limite para se colocar a prótese mamária. No entanto, é interessante que a cirurgia de mama, com prótese ou sem prótese, ocorra depois que o desenvolvimento mamário já ocorreu.
Então, a partir do fim da adolescência, é possível fazer com segurança. Lá para uns 18 anos, será? ah, Mais. Não, 18 é excelente, 18 é mas excelente. talvez dê até um pouquinho antes. Do ponto de vista legal, 18 é excelente, mas antes é possível após o término da desenvolvimento, né? Mamário, só que aí os pais teriam que participar da decisão por ter a paciente ter menos de 18 anos. É necessário o consentimento dos pais. Entendi. Outra dúvida muito frequente é se eu tenho uma prótese mamária e engravidei, isso vai interferir de alguma forma na amamentação da criança? Pode começar? Bem, inicialmente você perguntou sobre as interferências da gestação. Variações de peso e a gestação não deixa de ser uma grande variação de peso e hormonal, pode alterar um pouquinho o resultado da prótese da mama, o resultado em si. Sobre a amamentação, a depender da cirurgia que foi realizado, as técnicas mais modernas, que são as que a gente utiliza, de implante mamário simples, não alteram a amamentação, não prejudicam. Já cirurgias de redução mamária, aquelas que podem diminuir o parênquima mamário, dependendo da redução que foi realizada, pode ter uma interferência na produção de leite, na lactação, e, consequentemente, necessidade de alguma fórmula láctea para complementar. Você está falando daquela paciente que tirou bastante. Chama mastopexia ou redução mamária. Tá. Mas preciso fazer um adendo. As pacientes que têm mamas muito grandes, é sabido que uma porcentagem considerável desses casos já teria prejuízo na lactação. Então, assim, as mamas muito hipertróficas é um contrassenso, às vezes elas já não têm tanta função na lactação como esperado. Mamas muito grandes não quer dizer que vai ter uma lactação maior. Não sabia disso. Então, Agora tem uma coisa tardia, eu vou complementar a informação, tá? Quem põe a prótese muito nova, vamos supor que ela pôs com 17 e vai amamentar com 30, Uhum. ela já tem uma prótese a longo prazo. Prótese a longo prazo dá atrofia de glândula, tá? Então ela reduz um pouco a glândula mamária, o que a longo prazo pode reduzir um pouco a produção, porque a glândula fica um pouquinho atrofiada. Porque ela tá? colocou muito cedo e talvez... Por pressão, não, é pressão mesmo. Pressão. Entendi. a prótese exerce uma pressão contra o tecido que E ele vai reduzir, afinando. atrofiar. Mas de saúde não tem nenhum prejuízo. Não essa paciente. prejuízo nenhum, é só a atrofia daquele tecido, ele fica mais fino. E como a gente já falou agora, recapitulando aqui, Lisa a texturizada. gente perguntou para eles qual é a diferença de uma prótese para outra, e agora eu queria já, ainda nesse tema, como é que a paciente escolhe o volume? A gente falou aqui do modelo, né? Tem a lisa, tem a texturizada, falamos benefícios de cada uma delas e como é que eu escolho o volume da minha prótese. Porque às vezes a paciente é influenciada, né? Totalmente. Que é a mama da Angelina Jolie, da Gisele Bündchen, da mãe, da irmã, enfim. Mas às vezes aquele tamanho não fica exatamente bom para você individual, né? Uhum. Como é que a gente faz para descobrir qual o tamanho ideal para cada paciente? Começa com o senhor agora. Então, eu uso um protocolo multifatorial, né? Tem moldes de consultório. Para quem tem pouca mama, ele é fidedigno, porque você pode pôr um sutiã e o molde. Então, mas para quem tem muita mama, isso não é fidedigno. Para você sentir, por exemplo, Você coloca o molde aqui para ver como no vai sutiã, ficar, põe um top e ver se fica legal. Isso. Esse é um estilo. O outro estilo é por medidas do tórax. Então você mede a base da prótese e mede a base do hemitórax da paciente e vê quanto encaixaria ali. Se não fica muito. Se não ficar, eu quero 400, daria até aqui. Às vezes uma única prótese fica... Passando o hemitórax da paciente. Então, medida é uma outra coisa interessante. E terceira, exemplos de fotos para você ver mais ou menos o que ela gosta, e o médico, como tem muita experiência, pode sugerir que aquilo seriam alguns volumes. Ela só não pode pedir se vai uma mulher de 1,80 com um hemitórax de 14, 15 centímetros e ela vai com 1,50 querendo aquele mesmo volume porque ficou bonita na outra, né?
Aí tem todo um trabalho do médico, por isso explicar que que cada pessoa é uma pessoa. isso, e fala de medidas e põe um molde nela. Então, como eu disse, a escolha da prótese é multifatorial. Isso, doutor Roberto, eu assino embaixo. A base do tórax da paciente é a principal medida que a gente tem. Eu não posso colocar uma prótese com uma base muito pequena e um tórax muito estreito, a ponto de parecer uma bolinha de gude dentro do tórax, nem uma prótese com uma base muito grande e o tórax mais estreito, Sim. a ponto de parecer uma bola de boliche no tórax. Então, a gente tem que ver a base da paciente. Existem alguns softwares, alguns algoritmos que permitem a gente analisar em computador, mas Inteligência artificial? é uma tecnologia com fotos 3D, mas Ele monta no seu próprio corpo a imagem virtual daquilo. Ela consegue se enxergar como ela ficaria depois da cirurgia. Essas tecnologias têm algumas falhas, outras têm alguns benefícios. São tecnologias que nem estão em desenvolvimento, né? Mas Eu tenho duas críticas depois. Sem sombra de dúvida, a conversa, a consulta, médico-paciente, a análise, o médico fazer uma consulta muito bem realizada, entender o desejo da paciente e adequar a prótese a ela. Esse é o melhor. Fiquei curiosa com essas críticas. É um software norte-americano, então elas têm perfil diferente do nosso, né? Corporal, de altura. E desejos diferentes também. E o norte-americano, no fim, ele mostra uma imagem que é mais parecido com a mama que as norte-americanas gostam, que é levemente mais uma queda, né? E aí a paciente olha o software e fala assim, eu não quero ficar assim, não. Porque brasileira gosta um pouquinho mais montada, mais levantada a mama. Então esse é a primeira crítica. A segunda é que o CRM indica que não tem uma promessa de resultado específica. Então você mostrou a foto e o pós-op não tá igual, diferente. E aí? Você fala, mas você prometeu assim. Então, eu não uso esse tipo de software por esses dois motivos. Vai ter que confiar no senhor. Na verdade, é que os nossos resultados costumam ser melhores do que o previsto pelo software. O software não chega, não atinge o resultado que a gente consegue fornecer. Então, o software não prevê tão bem como a gente... O desejo do paciente e o que a gente pode atingir. Vamos falar de cicatriz? Vamos. Quais as opções de cicatriz para uma mulher que quer colocar uma prótese mamária? Eu sei que tem cicatriz que fica embaixo, né, da mama, que quase você não percebe. Tem algumas que ficam na vertical, já vi também. Tem algumas que ficam no mamilo. Isso, posso começar? Pode. Então, só o implante mamário, que é sem mastopexia, tem 3 vias de colocação. O inframamário, que é aqui embaixo, o periareolar, que é pela areola, e o axilar. Aquele abdominal lá, umbilical, não tá praticamente longe, né? Tá em desuso, só não pude deixar de citar, mas aqui não é uma realidade. Aí tem as pexias, né? Que são as reduções, mastopexias. A cicatriz pode ser em T invertido ou em L invertido. Pirulito? Há um que é só periareolar e uma vertical. O apelidinho é de pirulito. E acho que é isso, né, Ju? A paciente pode escolher qual cicatriz ela quer? A gente ajuda. A gente ajuda a escolher, mas cada técnica tem uma limitação e vantagens, tá? A técnica areolar, colocar a prótese só pela areola, é muito útil em pacientes que têm areola grande e querem reduzir o tamanho da areola. Ela já aproveita e já faz duas em uma. Isso então tem essa vantagem. Tem uma desvantagem de você atravessar alguns ductos lactíferos que podem ser contaminados. Mas, na essência, a via mais escolhida pela grande maioria dos casos para implante de prótese é no inframamário, um corte reduzido no sulco mamário, que não Embaixo, né? Embaixo. Especula-se que... É possível em todas as mulheres? É uma pergunta importante. Não, quem tem queda não dá para fazer só isso. Tá vendo? Então, Quem tem ptose ou queda, cedeu a mama, não dá para fazer só no sulco mamário. Teria que fazer a em T. Teria que fazer em T ou em vertical, em L também. E a axilar, para nós brasileiros, brasileiras que usam muita regata, às vezes a axilar usa muita regata, levanta um pouquinho o braço, às vezes a cicatriz fica mais aparente do que no sulco.
Então, o suco, eu acredito, É a mais seja escolhida. É mais escolhido. para implante mamário simples. Quem tem indicação, eu acho que é uma técnica excelente. Já se provou segura. Bom, a gente sabe que a procura por prótese mamária é enorme, né? Ou é só a impressão minha? Não, Mas está tendo também um movimento contrário agora, de pacientes que estão procurando os cirurgiões para retirar a prótese? tem. Eu posso falar da prática clínica, não tem números oficiais, tá? A Mas sua vivência na clínica. na clínica, no consultório, em 2012 eu colocava prótese 100%, né? Ninguém ia lá procurar para tirar. Tirar a prótese ou fazer mastopexia sem prótese, todo mundo queria com prótese, né? Hoje a gente percebe 70% com prótese, 20% ou 15% querendo operar a mama sem prótese, com lipoenxertia, que é pôr a gordurinha no lugar Dá? de um preenchimento. Aí você não usa prótese. Não usaria prótese. Olha, E isso ainda se faz muito. absorve uma boa parte, tá? E 10 a 15% querendo tirar. Então, tá num momento misto da nossa escolha, né? Isso é interessante, imagina que vem em clínica, né? Observar os dois A momentos. variação. O que você acha, Júlio? O explante é uma cirurgia, o explante, a retirada da prótese de mama, é uma cirurgia que está sendo cada vez mais procurada. E sempre é um desafio, porque você tem um volume muito grande, um volume mamário, um volume de prótese, e você vai retirar e tentar reconstruir uma mama que fique naquele formato de mama sem a prótese. Então, técnicas têm sido desenvolvidas para contornar esse efeito e ainda manter o formato de mama. Sim. O Dr. Norberto mesmo tem uma técnica que ele está desenvolvendo, que é excelente para realizar essa cirurgia. Mastopexia, que é com enxerto, chama mamoplastia com enxerto mamário. E você pega a glândula mamária, que está cheinha, com lipoenxertinho, e põe embaixo do músculo como se fosse a prótese. Então dá mais formato, sustenta mais tempo. E não precisa trocar a prótese depois. Não a né? gordura é dela, não precisa trocar. Não tem que manutenção. É uma inovação, você utiliza glândula... E tira da onde essa gordurinha? Aí se for só Normalmente. para enxertia, a paciente não quer fazer uma lipo junto, a gente costuma tirar da axila, de braço, regiões próximas. Mas dá para tirar da barriga, por exemplo? Com Não, certeza. aí se for fazer junto, já faz a lipoescultura, né? Aí é um pacote conjunto e muito comum até, né? Extremamente comum. A mulherada vai lá procurar isso. Vai, bastante. Então, quem vai fazer lipoescultura tem qualquer coisa, motivação X, que ela não quer pôr o implante, ela faz a lipoenxertia, igual faz no glúteo. Traduzindo, tira de um lugar, põe outro. E põe no outro. Faz isso no glúteo, é bem antigo, e agora há uns poucos anos na mama também. Eu preciso muito trazer sempre os nossos bate-papos para a realidade, para a vida real. Como é que a paciente sabe, por exemplo, às vezes um médico fez um preço muito barato. Como desconfiar quando a proposta está boa demais? É importante ficar atento nisso? Preço barato não é bom demais, né? Tem que realmente ficar atenta, como você disse. O primeiro passo é procurar no site da Sociedade Brasileira uma formação adequada, né? Do Procurar quem é esse profissional que vai realizar a sua cirurgia. Então procura na internet o nome dele e majoritariamente no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Mas se tiver alguma coisa ruim no currículo desse médico, vai aparecer lá? No site da sociedade não, mas no Google provavelmente aparece alguma coisa. E outra, você vai se certificar de que o médico realmente é um médico, né? Porque hoje em dia tem tanto golpista por aí, gente fazendo cirurgia, né? Não só como médico, certificar que ele é um cirurgião plástico de fato. Isso é importante. Em seguida, o segundo passo muito importante é ter referências reais de pacientes que operaram com ele, estão satisfeitas, felizes, com bons resultados duradouros. E se o preço for barato demais, desconfiar, né? A gente costuma falar que tem uma variação de preço bem aceitável, mas se for muito barato, talvez você tenha que dar uma pesquisada, né? Mas seguir esses passos que eu falei é bem seguro.
tá? Não há segredo. É uma equipe para realizar a cirurgia, envolve cirurgião plástico, auxiliares, anestesista, hospital, o custo da prótese. Cuidador. Tudo, drenagens, medicações, não pode ser muito, muito barato. Não tem segredo. Se o preço estiver realmente muito barato, alguma coisa está faltando. Alguma coisa tá errada, né? Aí tem uma equipe grande para realizar uma cirurgia. E a gente tem sempre que lembrar, né? Porque isso mexe muito com a nossa expectativa, com as nossas emoções. A gente, quando vai procurar uma cirurgia, a gente está sempre pensando no final, no resultado. Então, esquece que até chegar no resultado final tem todo um processo a ser cumprido, a ser vivido, a ser respeitado. Porque senão um detalhe às vezes pode mudar tudo, né? Sim, no nosso dia a dia, o mundo mudou muito, o mundo está muito rápido, né? A internet é rápida, o celular, tudo se resolve por aplicativo, né? Mas o corpo não. O corpo é extremamente lento. Então, a paciente tem que ter uma orientação psicológica prévia à cirurgia, que aquele resultado é muito importante. Nem que seja você mesmo, o cirurgião plástico, conversando com ela para falar que a recuperação dela demora, né? O imediatismo atual cobra muito resultado rápido, então, e aquele corpo não vai acelerar a recuperação porque ela é ansiosa. A sua ansiedade não vai mudar nada, às vezes pode até prejudicar, né? Sim. É aquela história do pessoal que vai pra academia, faz uma sessão de abdominal e quer estar com um tanquinho. Bombada. É mais ou menos O isso. corpo é assim também, né, Júlio? Totalmente. As coisas mudam, a tecnologia tá aí para avançar, mas o nosso corpo ainda não inventaram Não. nenhuma forma de a gente mudar num passo de mágica. 6 a 12 meses, uma cirurgia, uma recuperação é normal. 6 a 12 meses? É. Totalmente normal. É mesmo. É mesmo. Mas assim, agora me interessei por essa questão. Eu fiz uma cirurgia, coloquei um implante mamário. Em quanto tempo eu vou parar de sentir dor? Para começar. Hoje a gente tem estratégias excelentes no controle da dor. Então, o mais comum é os nossos pacientes não sentirem dor de fato, mas um desconforto. A gente tem medicações de diversas classes, algumas estratégias que a gente utiliza durante a anestesia para que evite que tenha dor no pós-operatório. Então, não é realmente comum alguém Não ter pode sentir dor demais, então. Dor demais não, mas desconforto, desconforto. adaptação e naturalização e o principal, inchaço, esse realmente é demorado. E Quanto tempo demora, assim, para tirar os curativos? curativo, a gente cuida um mês mais ou menos. São tantos tipos de curativos, para Curativo cada é muito fase. amplo, né? A cicatrização tem fase inflamatória, proliferativa, então cada fase tem um curativo diferente, um tratamento diferente. Mas quanto tempo dura cada fase? A fase inflamatória, 48 horas, a fase proliferativa em torno de mais uma semana, e a fase de remodelamento pode durar, a longa, pode durar 6 meses ou mais. Mas o curativo, a gente tem situações que a gente utiliza curativos de silicone, situações que a gente utiliza curativos microporosos, situações que a gente utiliza cremes tópicos. Então, depois tem o tratamento da cicatriz, você vai clarear aquela cicatriz com clareadores e peeling. Então, realmente uma resposta muito ampla. Específico para cada caso. É realmente um pós-operatório. Dá até para fazer laser, né? Laser, para clareamentos. Mas nem sempre é necessário, né, Alessio? Às vezes não, às vezes a paciente tem uma cicatrização a longo prazo tão boa que ela não usa isso numa fase tardia. A alimentação e o estilo de vida da paciente influenciam na cicatrização? Certamente. Uma paciente com nutrição, alimentação adequada, vai ter um pós-operatório muito mais efetivo e uma cicatrização melhor. Pacientes, hoje é muito comum, por exemplo, pacientes que fizeram cirurgia bariátrica. Sim. E a absorção de nutrientes é inadequada e a gente checa isso nos exames pré-operatórios e algumas vezes a gente indica suplementação para esses casos. A alimentação, de fato, e um estilo de vida saudável, além de contribuir para a saúde, contribui para a recuperação. Tem algum alimento que não é recomendado comer no pós-operatório, não? Fritura? Eu acho que isso é uma lenda, né? É lenda? Tem gente que antigamente falavam bastante disso, né? De tipos de alimento. Não come, sei lá. Fritura, Porco. Na verdade,
Porco também, tem muito a lenda do porco, né? O porco é o muito vilão em todas as engraçado, né? situações, né? Tadinho dele. Mas Você pôs um piercing, não pode comer porco. isso, não tem isso. A nutrição adequada inclui vitaminas, proteínas, carboidrato para ter energia e muito líquido, muita hidratação. Agora, se a proteína vem do porco, do frango, do boi... Faz. Cadeia alimentar toda tá liberada. O Tá, importante é ter uma alimentação saudável, sem excessos. sim. Considerações finais. Eu tirei todas as minhas dúvidas aqui, mas quero saber se eu deixei de perguntar alguma coisa, os senhores ficaram com vontade de falar sobre algum assunto que eu não abordei? Agora, a hora é agora. Bem, suas perguntas foram bem abrangentes, estão dentro das perguntas que mais realizam no consultório. Uma pergunta que elas costumam fazer é quanto tempo após a gestação, após o parto. Ah, essa é interessante. Boa. É. Quanto tempo depois? Acabei de ter filho. Acabou de ter filho, Amamentando. quando eu posso operar depois de amamentar? De 4 a 6 meses após o fim da amamentação. Após o fim Da da amamentação. amamentação. Ou seja, Então, isso pode isso levar 2 demorar? anos. Pode. Isso é interessante porque alguns hormônios da gestação, do parto e hormônios da amamentação, eles podem aumentar o risco da cirurgia e alterar a mama, o tecido mamário. Chance Então, de contaminação. a chance de contaminação e a redução desses hormônios que são transferidos na placenta ou na amamentação é importante para que a gente consiga fazer uma cirurgia segura e ter previsibilidade dos resultados. Maravilha. Conversamos, portanto, com o Dr. Júlio Castro, que tem graduação e residência pela USP, e com o Dr. Nuberto Hopfgastner. Acertei? Quase. Quase. Ai. Poxa, Mas eu quero foi sair daqui acertando esse sobrenome. Dr. Nuberto Hopfgastner. Gartner. Agora eu Vai acertei. ser. Ai, gente, muito bom. Muito obrigada pela participação dos dois. Foi muito agradável. Obrigada aí por Prazer é nosso, compartilharem os conhecimentos de vocês. Essa foi mais uma edição do MedTech Talks by Mentor, uma empresa que está com você, com seus pacientes em cada passo das suas jornadas.